Bom dia a todas as senhoras, a todos os senhores. Registro a presença do conselheiro Ari Moutinho Júnior, da conselheira Yara Lins dos Santos, conselheiro Josué Cláudio, do conselheiro Fabiano Barbosa, do conselheiro convocado Mário Filho, substituindo, a partir da sessão de hoje, o conselheiro Mário de Mello. Presença do conselheiro convocado Albert Furtado, substituindo o conselheiro Júlio Pinheiro. Presença do auditor Alípio Filho, do auditor Luiz Henrique e do procurador-geral do Ministério Público, o doutor João Barroso. Há quórum e eu dou por aberta a 11ª sessão ordinária do Tribunal Pleno. Ausentes justificadamente o conselheiro Júlio Pinheiro em férias e o conselheiro Mário de Mello em viagem a serviço deste tribunal. Em discussão para homologação as atas da 9ª sessão administrativa e ordinária do Tribunal Pleno realizadas em 22 de março de 2022. Não havendo qualquer impugnação, dou por aprovadas. Nesta ocasião e inicialmente, eu registro com imensa satisfação a participação em sua primeira sessão deste tribunal do novo conselheiro Luiz Fabiano. Conselheiro que foi empossado ontem e já recebeu as justíssimas homenagens de todos pela assunção deste cargo. Eu, mais uma vez, dou-lhe as boas-vindas e desejo todo o sucesso, não é? Vossa Excelência, que terá a incumbência de substituir nesse plenário o nosso decano, conselheiro Júlio Cabral, que prestou relevantes serviços ao Estado do Amazonas e, particularmente, a este tribunal. Desejo a Vossa Excelência, portanto, muito sucesso nessa nova caminhada. Também registro com muita satisfação o aniversário da conselheira Yara Lins dos Santos, ocorrido ontem. Todos nós também já a parabenizamos e renovo os meus desejos de muita saúde e vida longa a Vossa Excelência. E eu solicito a Patrícia Med, nossa diretora do cerimonial, que faça uma entrega em nome deste tribunal à conselheira Yara de uma pequena lembrança pela passagem do seu aniversário. Posteriormente, franquearei a palavra a todos para que possam fazer os seus comentários. Neste momento, em expedientes, dou conhecimento do relatório da reunião do Comitê Técnico de Educação do Instituto Rui Barbosa, ocorrida em 30 de março de 2022, no Tribunal de Contas do Estado da Bahia. E o Tribunal de Contas do Amazonas se fez representar pelo servidor Júlio Alan dos Santos Viana. Também dou conhecimento do memorando 38 de 2022 da DICAME e 37 de 2022, que cuidam de comunicação acerca da inadimplência na entrega de prestação de contas e sugere o envio de ofício aos respectivos poderes legislativos municipais, visando a instauração de competente tomada de contas e determinação de instauração de tomada de contas perante esta Corte para as seguintes prefeituras municipais e órgãos municipais. Processos SEI 4762 de 2022 e 4761 de 2022. Os municípios inadimplentes são o Juruá, de relatoria do auditor Albert Furtado, Maraã, de relatoria do conselheiro Mário de Mello, e também dos seguintes órgãos: Consórcio Público de Saúde do Alto Solimões, de relatoria do conselheiro Ari Moutinho,
Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Lábrea, de relatoria do auditor Alípio Filho. Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Barcelos, de relatoria do conselheiro Josué Cláudio. E Serviço Autônomo de Água e Esgoto do Rio Preto da Eva, de relatoria do conselheiro Júlio Pinheiro. Sugere à presidência que o tribunal adote as recomendações da DICAME no que diz respeito à instauração da competente tomada de contas, não é? Instar os municípios, as câmaras municipais, a instaurar as contas para aqueles 2 municípios mencionados, e no que diz respeito aos outros jurisdicionados, que esta Corte instaure as contas, as tomadas de contas. Em discussão. Em votação. Conselheiro Ari Moutinho. De acordo com a presidência, excelência. Conselheiro Yara Lins dos Santos. De acordo. Conselheiro Josué Cláudio. Acompanho Vossa Excelência. Conselheiro Fabian Barbosa. De acordo, presidente. Conselheiro convocado Mário Filho. De acordo. Conselheiro convocado Albert Furtado. De acordo. À unanimidade, serão providenciadas as comunicações e tomadas de contas. O Conselho Nacional de Presidentes dos Tribunais de Contas formulou um convite a esta presidência para participar de uma reunião extremamente importante que irá discutir 2 propostas de emenda constitucional que movimentam algumas coisas relacionadas aos tribunais de contas. Esta reunião será no dia 9, segunda-feira. É isto? Não, desculpe. Será no dia 11, segunda-feira, em Brasília. Eu não posso comparecer, eu indago ao conselheiro Ari Moutinho se Vossa Excelência poderia representar o tribunal. Segunda-feira, excelência? Sim. Posso, excelência? Muito obrigado. Pode ser? Eu vou confirmar exatamente a data. Eu pediria até ao Daniel que fizesse isso e depois me dissesse ainda agora, tá? Confirmar qual é o dia e a hora, porque é uma reunião em que vai se discutir uma articulação com os parlamentares de cada estado, visando a aprovação dessa, quer dizer, interferir na aprovação dessas emendas à Constituição que, de alguma forma, tratam de prerrogativas dos conselheiros e também das competências dos tribunais de contas. E, se Vossa Excelência aceitar, eu vou indicar o nome de Vossa Excelência para representar o tribunal. Senhor presidente, eu gostaria de ter conhecimento teor das emendas. Vou encaminhar a todos os conselheiros o assunto. Obrigada. Muito bem. Comunico ao tribunal que nesta semana estiveram visitando a presidência o deputado estadual João Luiz e a doutora Terezinha Fras, vice-reitora da UFAM, ambos para tratar de assuntos de interesse comum, tanto da Assembleia Legislativa quanto do Tribunal de Contas, e no caso da reitora da UFAM e do Tribunal de Contas. Registro também, ainda, em indicações e propostas, o ofício número 41, do conselheiro Edilberto Carlos Pontes Lima, presidente do Instituto Rui Barbosa, e do presidente de Reginaldo Enes, presidente do Comitê Técnico de Estudos e Sistematização da Administração Pública daquele Instituto Rui Barbosa. Eles solicitam indicação de membros para compor o colegiado técnico e servidores para atuarem como assistentes técnicos do referido colegiado, criado na atual gestão do IRB. O objetivo, dentre outros, é estudar, pesquisar e disseminar boas práticas de prestação de serviços públicos capazes de propiciar a sistematização
e o aprimoramento da administração pública. Eu dou conhecimento e aguardo a manifestação de interesse de algum dos membros do colegiado de participar neste comitê. E, em relação aos técnicos, eu irei, junto ao secretário de Controle Externo, definir qual a indicação que o tribunal fará. Para concluir, senhor presidente, e já que falei do secretário de Controle Externo, também quero registrar o aniversário de sua senhoria no próximo dia 10 de abril. Saúde e vida longa ao doutor Jorge Lobo. E também, no dia 7 de abril, registro a comemoração do Dia Mundial da Saúde e também do Dia do Jornalista, e por isso parabenizo a todos os profissionais de ambas as áreas, essenciais para a nossa vida, cada um dentro das suas capacidades, dentro dos seus objetivos, mas ambos muito importantes. Sobretudo, quero destacar o Dia do Jornalista, porque entendo que hoje, mais do que nunca, nós precisamos ter uma imprensa livre, uma imprensa compromissada com valores que exaltem o ambiente democrático. Era exatamente o que eu gostaria de relatar nesta fase de expedientes, indicações e propostas. E franqueio a palavra a quem dela quiser fazer uso, começando pelo conselheiro Ari Moutinho. Agradeço, senhor presidente, e gostaria de aderir a todas as manifestações de Vossa Excelência, em especial ao aniversário da conselheira Yara, desejando muita saúde, muita paz e realização de todos os seus sonhos. E, mais uma vez, desejar as boas-vindas ao nosso querido novel conselheiro, Luiz Fabian. Aliás, até perguntar como é que Vossa Excelência gostaria de ser chamado. Luiz Fabian, Fabian Barbosa. Então, a partir de hoje, o conselheiro Fabian Barbosa será tratado por todos nós. Muito obrigado, senhor presidente. Conselheira Yara Lins dos Santos. Bom dia, presidente. Bom dia, conselheiros. Bom dia, auditores, procurador, servidores da casa. Também me associo a todas as manifestações do presidente e também gostaria de pedir licença a Vossa Excelência e dirigir ao mais novo membro da nossa Corte de Contas, que ontem tomou posse, o conselheiro Luiz, que está Luiz Fabian, mas agora é Fabian Barbosa. Conselheiro Fabian, de considerável e marcante carreira pública, dispensa maiores apresentações, mas não poderia deixar de dizer que, pelo pouco que já percebi, como mulher que percebe as coisas mais amplamente, como está falando o conselheiro Josué, com o sexto sentido, é uma pessoa gentil, de fino trato, o nosso novo conselheiro, para os nossos servidores ficarem ouvindo, competente, inteligente e que, com absoluta certeza, agregará muito ao nosso Tribunal de Contas. Parabéns, conselheiro, seja bem-vindo. Também gostaria de agradecer as manifestações dos colegas pelo meu aniversário e, na próxima pauta, eu gostaria ainda de falar outros assuntos, Excelência. Muito obrigada. Com a palavra ao conselheiro Josué Cláudio. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, servidores desta instituição, servidoras. Senhor presidente, quero aderir às manifestações anteriores, dizer da minha sempre honra de fazer parte dessa instituição. Quero lhe parabenizar por duas questões principais. Sempre parabenizo e me surpreendo, presidente, por conta
dos atos transparentes da sua administração, quando todas as manhãs aqui, na abertura da sessão, faz um resumo da agenda da presidência, né? Isso é muito importante, entendo que seja muito importante. E parabenizar também pela realização do Seminário Nacional da Ouvidoria, que está acontecendo hoje, que começou hoje, e aqui eu quero não só já saudar o novel conselheiro Fabiano Barbosa, mas também convidá-lo para que numa oportunidade, hoje ou amanhã, nós possamos estar juntos neste seminário. Parabenizar a nossa conselheira, a única mulher deste colegiado, pelo seu natalício na data de ontem. E ontem foi uma data duplamente feliz, né, com a entrada, com a vinda do conselheiro Fabiano Barbosa para a instituição. E eu quero aqui fazer uma inconfidência. Eu achava o máximo ser chamado de novel. E agora eu não sou mais novel. O novel é Vossa Excelência. Foi pouco tempo, né? Foi um tempo tão curto, 1 ano e alguns dias sendo chamado de novel. Eu achava... Não só perdi também na idade, tá, conselheiro? Perdi na idade também, né? Nós temos uma diferença de 5 anos, eu sou mais velho, como Vossa Excelência falou. Nós somos amigos desde pequenininho, é verdade. E seja bem-vindo, tenho certeza que a instituição ganhará muito na prestação dos nossos serviços, do que nós constitucionalmente temos que entregar à população do Amazonas. Seja bem-vindo. Que semana feliz para todos nós. Vossa Excelência, sua vinda para cá e o aniversário da conselheira Yara Lins. Muito obrigado. Com a palavra o conselheiro Fabiano Barbosa. Muito obrigado, senhor presidente, nobres conselheiros, senhores auditores, senhoras e senhores presentes aqui. Ontem eu falei demasiadamente, então não tenho o direito de ocupar novamente os ouvidos de Vossas Excelências, mas tão somente agradecer a calorosa receptividade que eu tenho tido, não só do presidente, como dos conselheiros, como também de todos os servidores dessa casa, e a quantidade de carinho e de declarações de boas-vindas que chegaram a mim é algo realmente impressionante e uma novidade, algo que eu ainda não tinha vivido anteriormente, porque geralmente a minha experiência no executivo me colocava como o recém-chegado, sempre trazia o terror, a instabilidade do novo, e aqui é uma recepção absolutamente diferente. Eu renovo todos os compromissos que fiz ontem perante Vossas Excelências. Apresento desde já minhas escusas pelos equívocos que eu cometer, dado que ainda não conheço a ritualística, mas vou passar o fim de semana já estudando toda a ritualística para não cometer gafes e fopás, mas eu conto também com as orientações de Vossas Excelências, que tem pela primazia da experiência que servir de espelho para mim. Então, agradeço imensamente, espero que todas as expectativas que Vossas Excelências coloquem em mim possam ser, de fato, alcançadas por mim, e eu vou me esforçar nesse sentido. Muito obrigado, presidente. Palavra o conselheiro convocado, Mário Filho. Obrigado, senhor presidente. Meu bom dia a todos. Eu gostaria de aderir a todas as manifestações e parabenizações que me antecederam, em especial das boas-vindas ao novel conselheiro Fabiano Barbosa, desejar-lhe todo o sucesso no exercício do cargo, né, e me colocar à disposição para o que eu puder contribuir. Né. Parabéns também à querida conselheira Yara Lins, desejando-lhe saúde, felicidades, né, e muitos anos de vida. Né. Parabéns também ao Dr. Jorge Lobo, desejando uma ótima sessão a todos. Muito obrigado. Com a palavra o conselheiro convocado, Albert Furtado. Obrigado, presidente. Bom dia a todos. Com breves palavras, parabenizo o aniversário da conselheira Yara, muita saúde, paz, sucesso.
Também congratulo ao novo conselheiro Fabian Barbosa, cujo rol de experiências do serviço público e de formação realmente é impressionante. Congratulo pelo aniversário do Dr. Jorge Lobo e também, nunca é demais enfatizar a transparência da atual administração na mesma linha do conselheiro Josué. Obrigado. Com a palavra o conselheiro, o auditor Alípio Filho. Muito obrigado, Excelência. Primeiramente, meu bom dia a todos, bem como a todos aqueles que nos assistem nas redes sociais. Eu vou me dirigir à minha amiga conselheira Yara, primeiramente, para parabenizá-la. Eu já tive a oportunidade de te dar os parabéns pessoalmente, agora publicamente. Que Deus te abençoe, conceda muita saúde, conte sempre comigo. Ao Fabian, conselheiro Fabian Barbosa, eu saúdo também, nós não tivemos a oportunidade de falar ontem, mas saúdo, que Deus te abençoe, tá? Que te ilumine, que a sua trajetória nesse tribunal seja a mais exitosa possível. E tenho absoluta certeza que a sociedade amazonense tem uma grande expectativa em relação à maneira como Vossa Excelência irá se conduzir nesse tribunal. Vossa Excelência, pela experiência que tem e pela jovialidade, tem todos os requisitos para fazer e exercer o cargo da melhor forma possível. De minha parte, que Deus te abençoe mais uma vez. Estou à disposição naquilo que for possível. Muito obrigado. Com a palavra, o auditor Luiz Henrique Mendes. Obrigado, senhor presidente. Também gostaria de cumprimentar mais uma vez o conselheiro Fabian Barbosa pela posse no cargo de conselheiro nessa corte, desejar muito sucesso e também, já repetindo aqui, me colocar à disposição naquilo que puder ser útil, eventualmente. Parabéns, conselheiro. E também cumprimentar mais uma vez também a conselheira Yara pelo aniversário, desejar muitas felicidades, muitas bênçãos de Deus. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra, pelo Ministério Público, o doutor João Barroso. Obrigado, presidente. Bom dia a todos, conselheiros, auditores, servidores desta casa. Quero iniciar parabenizando o cerimonial na pessoa da Patrícia Med e equipe pela maneira irretocável pela qual foi conduzida a solenidade de ontem. E também parabenizar mais uma vez, dar as boas-vindas ao agora novel conselheiro Luiz Fabian Barbosa, melhor dizendo, como Vossa Excelência deseja ser chamado. Voto de pleno sucesso nas suas novas atribuições aqui nesta corte. E, por fim, parabenizar ainda, já o fiz, vou fazê-lo novamente, conselheira Yara, muita saúde, muita prosperidade. E desejar parabéns ainda ao secretário de Controle Externo, Jorge Guedes Lobo. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra ainda a conselheira Yara, que gostaria de fazer outras comunicações. Excelências, registro que, na última semana, ingressou neste tribunal a prestação de contas anual do Governo do Estado, relativa ao exercício de 2021, objeto do processo número 12.236/2022. Dessa forma, considerando-se a relatora do referido processo, vale registrar que o regimento interno, nos termos do artigo 207, parágrafo 2º, isenta esta conselheira de receber outros processos em distribuição, após o recebimento da prestação de contas do governo. Todavia, senhor presidente, esta conselheira abre mão de tal faculdade e registra que deseja continuar a receber processos, bem como informo que cumprirei o prazo previsto no artigo 214, parágrafo 1º do Regimento Interno, ou seja, trarei a prestação de contas a julgamento em até 60 dias do seu ingresso nesta Corte de Contas. Muito obrigada. Desde já parabenizo Vossa Excelência pela revelação de que irá cumprir esse prazo constitucional e que realmente o Tribunal de Contas tem que honrar. Eu gostaria também, senhor presidente, de dar conhecimento ao Egrégio Tribunal Pleno do relatório de produção
de meu gabinete, referente ao primeiro trimestre do corrente ano, o qual foi devidamente encaminhado à presidência. Registro que meu gabinete promoveu a saída de 1.007 processos nos 3 primeiros meses do presente exercício, com uma média mensal de saída de mais de 330 processos. Ressalto que iniciei o ano com 372 processos e, atualmente, conto com 202 processos, o que representou uma redução de 46% no estoque do gabinete. Dessa forma, gostaria de parabenizar a minha equipe do meu gabinete. Muito obrigada. Novamente, parabenizo Vossa Excelência pela produção do seu gabinete e parabenizo a sua equipe. Retomo aquela reunião em Brasília, conselheiro Ari Moutinho, para dizer o seguinte: eu vou distribuir a todos. Os assuntos são proposta de emenda à Constituição 63 de 2013, relativa ao cômputo do tempo de serviço para as carreiras da magistratura e do Ministério Público, com possível emenda de iniciativa da Tricom. Isso é muito importante para nós. E a segunda é proposta de emenda à Constituição, essa ainda mais importante, está no PEC 2 de 2017 do Senado e 302 de 2017 da Câmara dos Deputados, que visam a estabelecer os tribunais de contas como órgãos permanentes e essenciais ao controle externo da administração pública. É importante essa emenda, embora para mim isto já seja óbvio, não é? Isso é absolutamente atual hoje, mas, enfim, no Brasil a gente precisa escrever mais uma vez para que as pessoas acreditem. Então, Vossa Excelência está designado. Eu indago ao conselheiro Josué Cláudio se gostaria também de participar dessa reunião. Eu explico por quê. Na realidade, é uma reunião de articulação para um trabalho junto aos nossos parlamentares. E estou sugerindo o conselheiro Ari e o conselheiro Josué Cláudio pelos motivos óbvios de que têm e tiveram, nas carreiras anteriores ao Tribunal de Contas, um relacionamento muito grande com o Parlamento. Agradeço, Vossa Excelência, por ter me Poderá designado. ir? É uma honra poder... Poderá ir? Então, não há necessidade de qualquer expediente à presidência, porque com a decisão do plenário eu já adoto as providências para o deslocamento. Franqueada a palavra ainda. Encerrada essa fase. Senhor presidente. Diga. Pois não, eu auditor. tenho uma comunicação de cautelar para fazer. Pois não. Obrigado, Excelência. No último dia, 1º de abril, eu despachei e fiz publicar no Diário Eletrônico deste Tribunal a representação oriunda da ouvidoria deste Tribunal, dando conta de ilícito na acumulação de cargos públicos da parte da servidora Nara Nídia Bentes da Silva, no âmbito da SEDUC e da CEMED Manicoré. Acompanhei nessa primeira avaliação o que se posicionou o parquet e a DICAP, no sentido de não conceder a medida cautelar pleiteada nesse momento processual, uma vez que ausentes a fumaça do bom direito e o perigo na demora. Fiz os despachos corriqueiros, a DIMU, divisão desse tribunal de medidas processuais, para ultimar, então, os procedimentos pertinentes. É o registro da comunicação, senhor presidente. Obrigado. Obrigado. Ainda franqueada a palavra, encerrada a fase de indicações, proposta, distribuição. Lote 7 ao conselheiro Júlio Pinheiro. Lote 6 ao conselheiro Ari Moutinho. Lote 2 ao conselheiro Yara Lins dos Santos. Lote 8 ao conselheiro Mário de Mello. Lote 1 ao conselheiro Josué Cláudio. Lote 5 ao conselheiro Fabiano Barbosa. Lote 9 ao conselheiro convocado Mário Filho. Lote 4 ao conselheiro convocado Albert Furtado. Lote 3 ao auditor Alípio Filho.
E lote 10 ao auditor Luiz Henrique Mendes. Vamos à pauta de julgamentos adiados. Na pauta do conselheiro Ari Moutinho, processo 11.157/2019, a pedido de vista da conselheira Iara. Passo inicialmente a palavra ao relator. Sem manifestação, excelência. Então, dou por aprovado o voto condutor. Conselheiro Fabiano Barbosa. Mas tem um conselheiro, tem um pedido de vista do conselheiro Júlio Pinheiro, excelência, nesse processo. Não está registrado para mim, mas eu vou examinar. Mas eu, conselheiro Fabiano Barbosa, tendo em vista que Vossa Excelência entrou ontem e não teve sequer tempo de examinar a pauta mais detidamente, caso Vossa Excelência deseje verificar algum processo com mais cautela, é só sinalizar que nós retiramos de pauta e no momento oportuno, Vossa Excelência devolve com eventual manifestação ou não. Só queria lhe avisar isto. Fique à vontade para identificar aqui qualquer processo que Vossa Excelência gostaria que fosse separado. Perfeitamente, presidente. Eu tive o cuidado de analisar, ainda que rapidamente, marginalmente, a pauta anteriormente, mas longe de mim querer atrapalhar o rito e o andamento dos trabalhos desse tribunal. Não, mas não atrapalha. Vossa Excelência tem toda a liberdade aqui de verificar alguma dúvida que tenha, será perfeitamente compreensível. Tá, muito obrigado. Vossa Excelência diz que há um impedimento do conselheiro Júlio Pinheiro, ou há um pedido de vista do conselheiro Júlio Pinheiro, eu não verifico aqui na pauta. Vossa Excelência tem isto? O conselheiro relator sabe dizer algo? Está apenso aqui, realmente, pedido de vista ao conselheiro Júlio Pinheiro. Aonde? Então eu estou na pauta errada. Aqui está. Conselheiro Iara pediu vista. Quem mais pediu vista? O processo é 11.157, conselheiro? Perfeito. 11.457. Não. 11.157. O meu está 11.457. O meu também, 457. Na pauta errada. Essa é a pauta ordinária. Tem que estar na pauta adiada. Não. Está adiada, mas é 12ª. 12 de abril. O erro é meu, Excelência. O erro é meu. Eu estou adiantado uma semana. Eu estou adiantado uma semana, Excelência. Me desculpe. Eu posso lhe adiantar que o conselheiro Júlio Pinheiro devolveu sem manifestação. Então... E eu também. Eu acredito Podemos? que possa julgar. Porque se a gente for esperar pelo conselheiro Júlio Pinheiro, não vamos julgar mais nada aqui nesse tribunal. Mas, enfim. Então, está aprovado. A unanimidade, não é? Está aprovado. Nos dois outros processos do conselheiro Ari Moutinho, há um novo pedido de vista da conselheira Iara, é isto? Exatamente, Excelência. Então está retirado de pauta. Eu vou pedir licença a Vossas Excelências para interromper a sessão de adiados e ir direto à pauta ordinária, porque o conselheiro Ari Moutinho tem um compromisso e eu gostaria de tratar antecipadamente dos processos do conselheiro Ari Moutinho. Se me permite, então, vamos para a pauta ordinária, exclusivamente do conselheiro Ari Moutinho. E nesta pauta, estou aqui verificando se há algum impedimento. Apenas... há um impedimento meu. Eu transfiro a presidência da conselheira Iara para o julgamento do processo 15.231/2020, onde consta o impedimento meu. Assumo a presidência e dou por aprovado o processo, uma vez que não há destaque, Excelência. Devolvo a presidência. Qual é o processo? Excelência, desculpe, eu acho... Não, está certíssimo, está certíssimo. 15.231.
231. Está aqui no meu resumo, mas eu não estou também localizando. Bom, então, Excelência, me desculpe, eu volto à pauta ordinária e vou seguir aqui. Eu acho que houve um pedido de vista e foi retirado. Excelência, esse processo não está na pauta, não. Foi pedido de vista. Certo, me desculpe. Então, nos processos da pauta do conselheiro Ari Moutinho, não há impedimentos, não há pedido de vistas, não há destaques e, portanto, eu dou por aprovado todos os votos deles constantes. No 6º processo, tem um impedimento do conselheiro Josué Cláudio. Certo, registrado, mas da minha parte não há impedimento. Registrado o impedimento, mas há quórum, não há destaque, está aprovado. Agradeço, senhor presidente, e gostaria, nos adiados, só de nós julgarmos o processo 14.712, que é do conselheiro Josué, que há um pedido de vista meu. Pronto. E que senão eu vou tirar por mais uma sessão. Pronto, vamos ao julgamento, então. É o processo número? 14.712. Em discussão e em votação, o processo 14.712, 2018, passa a palavra inicialmente ao conselheiro Josué Cláudio. Se o conselheiro Josué Cláudio me permite, a minha divergência, eu acompanho o parquê, conhecer procedente multa de R$ 68.271,96 por graves irregularidades celebradas no convênio, em concordância com o Ministério Público de Contas. Proclamada a divergência, conselheiro Josué Cláudio. Vou acompanhar a manifestação do conselheiro Ari. Indago aos demais conselheiros se mantém, se desejam alguma manifestação adicional. É o processo 14.712 de 2018, é uma representação. Então, pacificado. Está pacificado. Dou por aprovado o voto do conselheiro Josué Cláudio, que aderiu ao voto de Vossa Excelência. Continua como o relator do processo. Agradeço, senhor presidente. Peço autorização para me retirar. Vossa Excelência. Um abraço a todos do colegiado. Está autorizado e boa viagem. Então, retomamos a sequência da nossa pauta, ainda em adiados, ao processo 14.035 de 2019, de relatoria do conselheiro Josué Cláudio. Conselheira Yara está impedida, mas há quórum, e à vista do conselheiro convocado Mário Filho e do conselheiro Albert Furtado. Inicialmente, com a palavra o relator. Excelência, meu voto está posto e mantido. Com a palavra o conselheiro Mário Filho. Senhor presidente, eu devolvi o processo sem manifestação. Com a palavra o conselheiro convocado Albert Furtado. Presidente, eu adiro ao voto do relator. Não havendo divergência, dou por aprovado o voto do eminente conselheiro relator. Processo 12.537/2021, está impedido o conselheiro Ari, a conselheira Yara. A pedido do conselheiro Júlio Pinheiro. 2, por sinal. Ele devolveu com alguma manifestação? Sim. Há manifestação? Então temos que adiar. Está adiado novamente o processo. Pauta do auditor Mário Filho. Também tem que ser adiado porque há pedido de vista do conselheiro Mário de Mello. Pauta do auditor Alípio Filho.
Processo 17.434/2019, pedido de vista da conselheira Iara. Com a palavra, o relator. Sem manifestação, Excelência. Alguma divergência? Aprovada a proposta de voto. Processo seguinte, 10.654/2022, também há pedido de vista da conselheira Iara. Com a palavra, o relator. Excelência, eu gostaria de ouvir a conselheira. Com a palavra, a conselheira Iara Lins dos Santos. Meu voto vista está disponibilizado e é no sentido de conhecer e responder à consulta, no sentido de que, não obsta a nomeação de servidor aprovado em concurso público, em especial para gestões com prazo reduzido até 2 anos de mandato. Haja vista que, como dito na fundamentação deste voto, antes da realização de certame, há de ser observada a prévia dotação orçamentária para atender às projeções de despesa com o pessoal pretendido. Esta consulta foi formulada pelo senhor desembargador Domingos Jorge Chalub Pereira, presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas. É o meu voto vista, Excelência. Com a palavra, o relator. Obrigado, Excelência. A divergência é parcial, Excelência, mas eu queria sustentar. Conforme disse a eminente conselheira, se trata de uma consulta formulada pelo excelentíssimo desembargador Domingos Jorge Chalub Pereira, Tribunal de Justiça do Amazonas, e ele consulta esse tribunal sobre a possibilidade ou não, né, de nomeação de servidores do concurso de 2002, são 100 e poucos servidores. Haja vista a excepcionalidade do artigo 21 da Lei Complementar 101, Lei de Responsabilidade Fiscal, que veda esse tipo de contratação ou de nomeação 180 dias antes de fim do mandato. O TJ finaliza o mandato dele no dia 4 de julho, ou seja, a princípio estaria desde 4 de janeiro impedido de realizar essas nomeações. Por meio da Lei Complementar Estadual 215/2021, foi prorrogado, melhor dizendo, foi estabelecido um novo mandato de 6 meses até dezembro do corrente ano, ou seja, em dezembro ocorreria nova eleição no TJ e aí se prosseguiria. Então, na verdade, nós teríamos 2 eleições, né? A primeira agora e uma depois. Eu gostaria de ressaltar que, em razão da relevância da situação aqui da nomeação, eu acho importante o tribunal se manifestar. Mas é importante destacar que o Tribunal de Contas não tem competência para ordenar o que deve ou não ser executado pelo gestor. Tal prerrogativa não pode ser usurpada. Então, a recomendação nossa é sugestiva, abstrata, não tem caráter impositivo, muito menos vincula este tribunal ao caso, ao futuro caso de nomeação, né, que envolva a nomeação. Então, conforme eu disse, tem impedimento da Lei de Responsabilidade no artigo 21.2. O TJ fez, por sua vez, acompanhar sua consulta por meio da nota técnica 1 de 2022, que, por sinal, foi muito bem redigida. Já existe uma consulta anterior parecida ou relacionada ao fato, mas isso já há algum tempo por esse tribunal. Essa situação é mais amplificada em relação à anterior. Foi objeto do processo 10.006/2020 da relatoria da eminente conselheira Iara, e na oportunidade o tribunal sinalizou positivamente. O artigo 21, apenas um comentário, da Lei de Responsabilidade Fiscal, visa coibir a prática de atos de favorecimentos relacionados à despesa com o pessoal, mediante contratações, nomeações, atribuições, vantagens, em final de mandato, que é o caso do TJ, no sentido de evitar o crescimento das despesas com o pessoal, o comprometimento dos orçamentos futuros, da futura gestão, e a inviabilização das novas gestões de todos os poderes e órgãos relacionados no artigo 20, que também é a situação vivida pelo TJAM. Existem 2 correntes no Brasil no tocante a esse dispositivo da LRF. A primeira é literal e a segunda é finalística ou teleológica. Eu me filio à segunda.
Eu creio que a pura e simples disposição da proibição, ela se manejada de forma cautelar, é nesse sentido que vai o meu entendimento, ela pode ser articulada. Então, eu divirjo, conforme disse, em alguns pontos da conselheira Iara, mas a nossa convergência é no sentido de haver prévia dotação orçamentária, isso a gente converge. No entanto, eu acredito que, por se tratar de responsabilidade fiscal, com todos os seus contornos e desdobramentos, por repercutir no patrimônio jurídico das nossas autoridades, no caso do Tribunal de Justiça, e todos aqueles que com ele pratiquem o ato, eu entendo que deva ser acrescido de forma prudente outras disposições na linha do que foi colocada pela nota técnica do TJ. Então, além da previsão da dotação orçamentária para o caso em concreto, também é preciso haver autorização específica na Lei de Diretrizes Orçamentárias, estimativa do impacto orçamentário e financeiro no exercício que deva entrar em vigor a despesa e nos 2 subsequentes, que é a regra lá do artigo 15, 16 e 17 da LRF, e declaração do ordenador da despesa de que o aumento tem adequação orçamentária e financeira com a lei orçamentária anual e compatibilidade com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias, conforme já referido. Tudo nos termos do artigo 69, parágrafo 1º da Constituição da República e artigo 21, 16 e 17 da Lei Complementar 101. Então, com essa propositura, eu entendo que as futuras nomeações possam ser mais sólidas, tenham mais fundamento jurídico. Agora, ressalto que a decisão é do TJ no sentido de reunir todos esses elementos para posteriormente fundamentar as possíveis nomeações dos servidores. Com base nessas considerações, Excelência, aqui eu faço a minha proposta de voto, divergindo em parte, eu prefiro convergir em parte com a conselheira Iara. Muito obrigado. Em discussão, em votação, conselheiro Josué Cláudio. Acompanho o voto visto, Excelência. Conselheiro Fabiano Barbosa. Acompanho o voto vista por entender que tais requisitos já haviam sido devidamente comprovados no momento da realização do concurso público. Conselheiro convocado Mário Filho. Também acompanho o voto visto. Conselheiro convocado Albert Furtado. Acompanho o voto visto. À unanimidade, prevalece o voto vista. Pauta do auditor Luiz Henrique, eu transfiro a presidência conselheiriária, tendo em vista o meu impedimento. Para... Vossa Excelência que está pedindo vista, conselheiro? Sim. Então eu transfiro a presidência ao conselheiro Josué Cláudio para conceder-lhe vista. Mas é nova vista, Excelência. Nova vista para a senhora. Pois bem, então, transfiro a presidência ao conselheiro Josué Cláudio. A presidência de suas mãos e concedo vistas do processo 17434 a Vossa Excelência, conselheira Iara Lins. Devolvo a presença de Vossa Excelência. Obrigada. Pauta do conselheiro convocado Albert Furtado. Há um pedido de vista do conselheiro Luiz Henrique. Inicialmente, a palavra com o conselheiro convocado Albert Furtado. Presidente, qual é o processo? É o único da sua pauta, 11.632/2021. Na verdade, tem um voto vista. Eu acho que eu devo ter entendido errado. De qualquer modo, adiro ao voto vista. Alguma manifestação? Divergente? Então, prevalece o voto vista do conselheiro Luiz Henrique neste processo. À unanimidade. Mantida a relatoria do conselheiro convocado Albert Furtado, que aderiu integralmente ao voto vista. Encerrada a pauta de adiados, vamos à pauta ordinária. A pauta do conselheiro Ari Moutinho já está vencida e vamos à pauta da conselheira Iara Lins dos Santos.
Extensa pauta da conselheira. Na pauta da conselheira Yara Lins dos Santos não há qualquer destaque ou pedido de vistas. Registrando os respectivos impedimentos, eu dou por aprovado todos os processos dela constantes. Os impedimentos serão registrados, evidentemente, pela taquigrafia. Obrigada. E já estão registrados aí no sistema. Na pauta do conselheiro Josué Cláudio, eu transfiro a presidência à conselheira Yara para o julgamento dos dois primeiros processos, o 12.916 e o 16.149, em que, em ambos, estou impedido. Recebo a presidência, coloco em pauta os processos do conselheiro Josué Cláudio e, por não haver destaque, dou por aprovados. E retorno a presidência ao conselheiro Érico. Há um problema, excelência, e o culpado sou eu. No segundo processo, também Vossa Excelência está impedido, então não há quórum. É verdade. Não há quórum. Então, neste segundo processo, o conselheiro Josué Cláudio está retirado de pauta. Foi julgado apenas o primeiro processo, pela conselheira Yara presidindo. No segundo, foi retirado de pauta. Nos demais, registrados os respectivos impedimentos, dou por aprovado todos os processos, os votos deles constantes. Encerrada a pauta do conselheiro Josué Cláudio, pauta do auditor Mário Filho. E na pauta do auditor Mário Filho não há impedimentos, nem destaques, nem pedido de vista, estão aprovados os votos deles constantes. Pauta do auditor Alípio Filho. No processo 12.838/2021, 12.839/2021, a pedido de vista do conselheiro convocado Albert Furtado. Vistas concedidas, processos retirados de pauta. Quanto aos demais processos, no processo 17.113 há um impedimento meu e transfiro a presidência à conselheira Yara. Processo 17.113 de 2021. Recebo a presidência, coloco em pauta, não havendo destaque, dou por aprovado o processo e retorno a presidência ao conselheiro Érico. Nos demais processos da pauta do auditor Alípio Filho, não há destaques, não há impedimentos, não há pedido de vistas e os votos deles constantes estão aprovados, à unanimidade. Pauta do conselheiro convocado Luiz Henrique. Transfiro a presidência à conselheira Yara para o julgamento dos processos 10.219, 10.656, onde há impedimento meu. Mas há um destaque de Vossa Excelência, conselheira Yara, no segundo processo. Então, apenas presida o primeiro processo, 10.219/2022. Coffee, please. O conselheiro Mário de Mello também está impedido, né, Excelência? Não, quem está impedido? O conselheiro Mário de Mello? Está impedido, mas ele não está aqui. Pois é, mas constou o impedimento, né? Assumo a presidência, coloco em pauta o processo, o de número 3 da pauta, do auditor Luiz Henrique Pereira Mendes, não havendo destaque, dou por aprovado e retorno a presidência ao conselheiro Érico Desterro. E eu transfiro novamente a presidência, desta feita, ao conselheiro Josué Cláudio,
para que haja o julgamento. Estou impedido e o destaque é de Vossa Excelência, conselheira Iara. Pois não. Processo 10.656, 2022. Em pauta o processo 10.656, recebendo a presença de Vossa Excelência, onde existe o recurso de revisão e vamos ouvir o voto em destaque da conselheira Iara Lins. Primeiro relator, Excelência. Ouço o relator. Obrigado, senhor presidente. Conselheiro Luiz Henrique. Obrigado, senhor presidente. Excelências, no caso, o meu voto é no sentido de não conhecer da revisão. Respeitosamente, agradecendo o destaque de sua excelência, conselheira Iara. Ouvimos agora o voto da conselheira Iara Lins, o destaque. O meu voto, Excelência, acompanhando o órgão técnico e o Ministério Público de Contas quanto a preliminar no sentido do sobrestamento deste processo, tendo em vista que a Fundação Amazon Prev interpôs recurso ordinário, objeto do processo 10.262/2020, que ainda está pendente de julgamento. É o meu destaque, Excelência. Como vota o auditor Mário de Mello? Mário Filho, perdão. Eu acompanho o destaque, Excelência. Perdão, como Conselheiro vota Fabiano. o conselheiro Fabiano Barbosa? Acompanho o voto de destaque. Como vota o auditor Albert? Acompanho o voto de destaque. Declaro vencedor o voto destaque. Devolvo a presidência a Vossa Excelência, presidente Érico de Estevam. Obrigado. E nos demais processos, onde não há destaque nem pedido de vista, registrados os impedimentos, dou por aprovados os votos, deles constantes. Na pauta do auditor Luiz Henrique, há 2 pedidos de vista. A conselheira Iara, 11.564. Não, pedido de vista da conselheira Iara é no processo 11.564, 2019. E no processo 11.736, 2019, o pedido de vista do conselheiro convocado Albert Furtado. Também, no processo 11.564, 2021, há um pedido de vista da conselheira Iara, que também pediu vista do processo 11.587, 2021. E, por fim, a conselheira Iara também pediu vista do processo 15.419, 2021, do auditor Luiz Henrique. Nos demais processos do auditor Luiz Henrique, exceto o último, não há pedido de vistas, nem destaque. E, portanto, dou por aprovados os votos deles constantes. O último processo da pauta de Sua Excelência, que é o de número 17.230/2021, estou impedido e transfiro a presidência à conselheira Iara Lins dos Santos. Assumo a presidência, coloco em pauta o processo do auditor Luiz Henrique e, por não haver destaque, dou por aprovado e devolvo a presidência ao conselheiro Érico de Estevam. Pauta do auditor Albert Furtado. No processo 13.961 de 2020, há embargos de declaração. Concedo a palavra ao Ministério Público. Senhor presidente, trata-se de embargo de declaração após pela Manaus Previdência, Manaus Prev, e, no entanto, após análise dos autos, não há a contradição, a omissão, tampouco a obscuridade suscitada pela parte embargante, razão pela qual o Ministério Público nega provimento. Alguma divergência? Então está aprovado o voto constante do processo. Nos demais processos da pauta do auditor Albert Furtado, não havendo destaques ou pedidos de vista, estão todos aprovados. E está encerrada a pauta ordinária.
A pauta administrativa, previamente franqueada a todos os conselheiros. Senhor presidente. Pois não, Excelência. Eu estou impedida em 2 processos, o da Naide Irlane e do Antônio Carlos Rosas, meu gabinete. E estou pedindo vista também de um processo 6331. Qual é o número? 6331. Vamos lá. 63. É o 24 da pauta, Excelência. Sim. Retirado de pauta o processo 6331 de 2021 a pedido da conselheira Yara. Também vou retirar de pauta o processo 2533 de 2020. Não, desculpe, processo 1866 de 2021 a pedido do Ministério Público, vista concedida ao Ministério Público. Nos demais processos, 1800. Este processo 1867 é de relatoria do auditor Alípio, foi pedido vista pelo Ministério Público, é isto? Exato. E o outro, de minha relatoria, foi pedido vista da conselheira Yara. Quanto aos demais processos, temos aqui solicitação de incorporação de vantagem pessoal no processo 1955-2020, está indeferido. O voto é pelo indeferimento. 2.583 de 2020, 3.269 de 2022, 12.580 de 2019, 1.847 de 2022, 8.243 de 2020, 9.354 até aqui, 8.243 de 2020 é pelo deferimento. No processo, nos 2 processos, 9.354 de 2021 e 2.671 de 2021, é deferimento parcial, deferimento apenas de 2/5. Aliás, não é parcial, porque foi só isso mesmo que foi pedido. Então, o deferimento é de 2/5. No processo 2.666 de 2022, 2.752, 2.704, não, desculpe, só o 2.666 de 2022 é incorporação de vantagem pessoal também pelo deferimento. Nos seguintes processos, 2.752 de 2018, aposentadoria voluntária de Maria Aparecida Cunha Almeida, que está aqui presente. 2.704 de 2022, aposentadoria voluntária de Arlene de Souza Alves. Também está? Não. Aposentadoria voluntária de processo 2.471, aposentadoria voluntária de Zuleika Pereira Gomes. Está presente também. Aposentadoria voluntária de Maria Soraya Brito do Nascimento, também está presente, processo 8.283. Neste processo é pelo deferimento e, desde já, parabenizo pelo tempo de serviço prestado ao Tribunal de Contas, agradeço, em nome do Tribunal, toda a dedicação e desejo muito sucesso nos novos projetos, na nova vida. Processo 3.621 de 2022 e 3.320 de 2022, pensão por morte, pelo deferimento. Processo 3.582 de 2022, 3.008 de 2022, licença especial pelo deferimento. Processo 9.981 de 2021, pagamento de diferença de remuneração decorrente de revisão geral anual pelo deferimento. Processo 7.698 de 2021, 57 de 2022,
solicitação de pagamento de verbas rescisórias pelo deferimento. Processo 3.867/2022, atestado de licença de saúde do auditor Albert Furtado pelo deferimento. Concessão, processo 3.615/2022, concessão do auxílio funeral. E 3.468/2022, concessão de auxílio funeral pelo deferimento. O seguinte foi retirado de pauta. Processo 2.840 de 2020, requerimento de redução de carga horária à mãe de pessoa com deficiência pelo deferimento. E, por fim, processo 10.280 de 2021, enquadramento no quadro funcional de servidores ativos deste tribunal é pelo indeferimento. Todos os processos estão em discussão. Desejam destacar ou retirar algum de pauta? Então, dou por aprovado todos os votos deles constantes. Senhor presidente, eu só queria parabenizar as jovens senhoras que estão na plateia, que estão se aposentando, e desejar muitas felicidades para vocês. Ainda continua franqueada a palavra e eu convido a todos os conselheiros, auditores, procurador, servidores, para, se puderem, tiverem tempo ou interesse, comparecer daqui a pouco ao auditório, porque o Tribunal de Contas do Amazonas receberá da CGU um prêmio, o segundo lugar no concurso nacional de boas práticas em matéria de ouvidoria. O tribunal logrou o segundo lugar nesse concurso, concorreu nessa categoria com mais de 60 órgãos, e é o primeiro Tribunal de Contas do Brasil a receber um prêmio da CGU de boas práticas. Infelizmente não foi o primeiro lugar, mas eu acredito que o conselheiro Josué Cláudio conseguirá essa façanha. Eu tenho absoluta certeza que nós conseguiremos isso nas nossas próximas atividades. Peço perdão de lhe acompanhar, não apenas pela boa vontade, mas pelo seu apoio e com a grande importância que tem a nossa região Amazônia, como havia falado agora há pouco no seminário. Presidente, quero aqui anunciar para Vossa Excelência já ouviu, nós estamos fazendo um projeto, né, para tratar da ouvidoria na Amazônia, atendendo os povos ribeirinhos e indígenas, dizendo que é possível fazer o trabalho de ouvidoria junto aos povos tradicionais da Amazônia. Então, com esse apelo da Amazônia, quem sabe, com a sua ajuda, nós vamos chegar a entrar em um momento de que possamos apresentar esse projeto, executar o programa e, quem sabe, a CGU também nos concede. Quero só empatar com Vossa Excelência. Não almejo ser melhor em nenhum momento. Vossa Excelência Não, cada um vai crescendo mais. Verdade, conselheiro. Quero apenas tentar chegar perto do segundo lugar. Vai aprimorando mais. Mas com a sua mais. ajuda. Com a sua ajuda, que eu tenho certeza, com certeza que absoluta. posso contar. Com certeza absoluta. Minhas senhoras, meus senhores, agradecendo a presença de todos os servidores que sempre nos permitem fazer esta sessão com essa rapidez e julgando um número expressivo de processos, agradecendo toda a equipe de apoio. Como bem lembrado pelo procurador, agradecer ao cerimonial do tribunal, que sempre, não é, nos atende muito bem, entendeu muito bem a solenidade. Todo mundo que me falou ressaltou a belíssima solenidade de posse do conselheiro Fabiano, não porque eu estava lá presidindo, naturalmente, mas porque o conselheiro Fabiano consegue reunir realmente um expressivo número de amigos e admiradores e apoiadores, inclusive porque havia até na plateia. Conselheiro, muito bem. Eu quero dizer que Vossa Excelência hoje está super alegre e que você está causando ciúme. Será que é a vinda do conselheiro Fabiano? Com certeza absoluta. Eu estou muito feliz, não é, pelos acontecimentos recentes,
dentro do tribunal, pelo prêmio que vamos receber, pelo funcionamento que me parece que o tribunal tem imposto, inclusive refletido nas nossas sessões. Nós estamos há 2 ou 3 semanas julgando um número muito grande de processos, e as sessões que não passavam mais de 1 hora estão aqui alcançando 1h30. Mas é sempre bom, porque estamos produzindo e fazendo o que temos que fazer, afinal de contas. Minha gente, mais uma vez, muito obrigado. Convoco todos para a nossa próxima sessão, na próxima terça-feira, dia 12, às 10 horas da manhã. Muito obrigado.